Você reutiliza agulhas de insulina? Todo mundo fala que não pode reutilizar agulhas de insulina. Mas qual a real consequência disso? Nesse vídeo eu quero te explicar da onde que veio esse questionamento, qual é o posicionamento do Ministério da Saúde e da SBD e da Anvisa, inclusive, relacionado a isso, e também quero compartilhar no final a minha experiência com reutilização de agulhas. Eu tenho diabetes há mais de 20 anos e eu não posso mentir aqui para vocês que eu já reutilizei agulhas para tomar a minha insulina, tanto agulhas para caneta de insulina quanto seringas, e eu quero compartilhar a minha experiência. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no YouTube e no Instagram o meu conhecimento, experiência e vivência com DM1 todos os dias. Aproveita, já me segue aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Para contextualizar todo mundo, a reutilização das agulhas de insulina é você de fato aplicar a insulina com uma agulha, estou falando aqui de caneta, mas poderia ser uma seringa, guardar essa agulha, essa seringa e utilizar novamente. E esse ciclo pode se repetir por 1, 2, 3. Já fiz e conheço muitos diabéticos que fizeram muitas e muitas vezes, não só uma vez. Então, praticamente sim, todo diabético faz isso. E os motivos são inúmeros. Pode ser por falta de dinheiro realmente para comprar todos os insumos necessários e ter as agulhas necessárias para todas as aplicações ao longo do dia. Caso a pessoa receba insumo pelo governo ou pelo convênio, medo de não receber e daí também ficar sem essas agulhas, e daí a gente acaba economizando para durar mais e a gente não ficar ali, não precisar desembolsar o dinheiro para comprar. Ou até mesmo falta de planejamento. Isso acontecia muito comigo, eu vou compartilhar na minha experiência com detalhes, mas às vezes a gente sai de casa com o nosso estojinho de insulina, de glicosímetro, e daí no nosso estojo a gente não trocou as agulhas reutilizadas e só tem agulha lá reutilizada, a gente precisa tomar insulina, não tem onde comprar, a gente acaba reutilizando. Então, os motivos são inúmeros. Aproveita e já me conta aqui também se tem algum outro motivo nos comentários, depois você comenta se teve algum outro motivo pelo qual você reutilizou agulhas. Mas será que existe alguma quantidade segura para fazer essa reutilização de agulhas? Qual é o posicionamento da Anvisa, da SBD e do Ministério da Saúde em relação a isso? Vamos entender um pouco melhor. Em 2013, o Ministério da Saúde se posicionou dizendo que agulhas para uso de insulina poderiam ser reutilizadas por no máximo 8 vezes se elas fossem reutilizadas pela mesma pessoa, pelo mesmo diabético, que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, a gente mesmo reutiliza as nossas agulhas. No entanto, não tem uma recomendação dos próprios fabricantes para fazer esse reuso das agulhas. Não tem nada que indique, inclusive, eles recomendam utilizar apenas uma vez cada agulha e depois descartá-las. Em 2016, foi realizado um estudo feito por vários especialistas em que 13 mil pacientes foram avaliados em 42 países e foi definido que o reuso da agulha não deveria ser liberado. A Anvisa também reforçou isso, dizendo que nas normas técnicas as próprias fabricantes deveriam colocar o texto de reuso proibido, reuso não permitido. E o motivo que esse estudo e a própria Anvisa se posicionou contra o reuso, a reutilização das agulhas, é que após um único uso, as agulhas já deixam de ser estéreis e podem apresentar vários problemas para o paciente que faz a reutilização das agulhas. Então, dessa forma, a resposta direta, reta e simples para a pergunta de que é possível reutilizar agulhas, tem uma quantidade mínima, uma quantidade máxima permitida, é que não é possível reutilizar as agulhas, não tem nenhuma quantidade máxima permitida, a única é apenas uma vez, porque as agulhas deixam de ser estéreis. E além disso, a SBD, que acatou esse mesmo posicionamento da Anvisa, ressalta que a reutilização das agulhas pode trazer vários problemas para o paciente diabético, tais como perda de lubrificação da agulha, perda de afiação da própria agulha, podendo fazer com que a agulha fique entupida e reduzindo a quantidade de insulina realmente aplicada, desconforto e dor durante a aplicação, desperdício de insulina
e quebra da própria agulha durante a aplicação. E se a gente estiver falando de seringas, ainda tem um problema adicional. Como a dosagem é menos precisa, a gente precisa verificar visualmente a dosagem, pode ser que tenha resquício de insulina lá dentro e a nossa dosagem não fique tão precisa quanto como se a seringa estivesse sendo utilizada pela primeira vez. Isso é particularmente muito relevante, muito importante quando a gente fala da aplicação de insulina em crianças e em idosos. Isso porque qualquer dosezinha a mais ou a menos pode influenciar muito e causar hipoglicemias severas ou hiperglicemias. A SBD, além desses 6 problemas relacionados à reutilização das agulhas, também destaca 6 riscos aos quais o paciente diabético se expõe, sendo eles desenvolvimento de lipohipertrofia, que é a alteração da gordura no local de aplicação da insulina, infecções do tecido subcutâneo, casos inexplicáveis de hipoglicemia, variabilidade glicêmica, leve aumento da hemoglobina glicada e dor e desconforto nas aplicações. E antes de eu te falar sobre a minha experiência com a reutilização das agulhas, porque como eu disse, eu já reutilizei, quantas vezes eu vou ter que pedir para você que está assistindo esse vídeo seguir aqui o canal. Segue, compartilha, já ativa as notificações, curte, comenta. Isso para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para você e para ele entender que também precisa levar para mais pessoas. E agora a minha promessa, a minha experiência com a reutilização de agulhas. Eu quero compartilhar com vocês que eu já tive um diabetes muito descontrolado e por isso eu tenho hoje desenvolvimento de complicações como a retinopatia diabética e edema macular. Então eu não fui por toda a minha vida, é um ótimo exemplo a ser seguido. Estou compartilhando essa experiência a título de realmente compartilhar conhecimento, mas não façam o que eu fiz. Eu já reutilizei agulhas mais de 10 vezes, aquelas agulhas de refil para caneta. E o motivo que eu fiz isso foram diversos, mas o principal foi falta de planejamento. Eu saía de casa e eu não revia o meu estojo, não verificava se eu tinha agulhas novas, agulhas limpas e acabava ali sempre reutilizando. Era realmente uma confusão a minha vida, não era parte do meu tratamento realmente olhar o meu estojo de insulina, olhar se estava tudo certo. Muitas vezes passei por apuros não tendo mais fitinha porque tinha acabado. Então a parte de você se controlar e se organizar é muito importante quando a gente fala de aplicação de insulina. Você sempre tem que estar ali revisando seus insumos, tudo que está levando na bolsa com você. E o que eu posso dizer sobre a reutilização é que sim, muitas vezes eu tive aplicações dolorosas, com a agulha muitas vezes até enganchando na pele, como você está vendo aí na foto, a ponta da agulha ela vai dobrando a cada aplicação, então isso pode ser muito prejudicial. Eu já senti esse ganchinho repuxando a minha pele, inclusive muitas vezes eu já senti a própria agulha empurrando a pele, porque a agulha praticamente a nível microscópico não tinha mais ponta, então a aplicação era muito mais dolorosa e ela sim vai perdendo toda aquela lubrificação que faz ela entrar super facinho na pele. Não cheguei a desenvolver grandes problemas relacionados à lipodistrofia, à lipohipertrofia, que é qualquer alteração na gordura ali no local da aplicação, porque eu acabava fazendo rodízio, male eu fazia, mas sim ela pode influenciar bastante, alterando de forma que não tem como você voltar a pele ali ao normal, então é um problema bem grande. E o que eu também gosto de compartilhar é que conforme o tempo vai passando, quando a gente tem o diagnóstico que a gente é mais jovem, a pele se recupera muito melhor desse tipo de problema. Às vezes sangra um pouquinho ali, fica um edema, fica roxinho. A pele se recupera com muito mais velocidade. Mas depois dos 30, já tenho hoje 35 anos, eu fui percebendo que essa recuperação era cada vez mais lenta, cada vez mais devagar. E a pele já não responde na mesma velocidade. Então hoje eu me preocupo muito mais com esse tipo de higienização, com esse tipo de controle. Hoje eu já utilizo bombas de insulina e eu ainda escorrego um pouco na questão de troca da cânula, principalmente porque eu dependo de receber os insumos do convênio ou do governo, então isso acaba dando um pouco de receio de eu perder os insumos, mas eu me policio ali para não passar muito dos dias recomendados
pelo próprio fabricante. Até porque quando eu ultrapasso, quando eu falo da cânula, né, que fica aplicando insulina ali o tempo inteiro, fica sempre uma bolinha, fica às vezes inchado no lugar. Você vê que a pele ali já começa um processo inflamatório. Então é bem importante que, se possível, você respeite as recomendações do fabricante, da SBD, o posicionamento da Anvisa, porque isso vai fazer muita, mas muita diferença assim, no seu tratamento a curto e longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e dar uma olhada nos links da descrição desse vídeo também, para você não perder nenhuma das notificações. Até o próximo vídeo.